Se existe uma narrativa que já ferrou com várias vidas, com certeza essa é a narrativa do basta fazer aquilo que você gosta, que no final tudo vai dar certo. E por que eu tô falando isso? Nesses últimos dias, na minha página inicial e nos meus recomendados do YouTube, teve um vídeo em particular que começou a aparecer e chamou bastante a minha atenção. Quando ele apareceu pra mim pela primeira vez, ele tinha em torno de 50 mil visualizações. Depois ele apareceu mais algumas vezes, e quando eu resolvi assistir o vídeo, enfim, ele já tinha cerca de 500 mil visualizações. Isso em apenas 5 dias de divulgação. E agora que eu tô gravando esse vídeo, ele já passou das 650 mil. Enfim, no vídeo em questão, um rapaz que não chega a citar o nome, pelo menos eu não lembro dele ter citado, começa a fazer um desabafo. No começo ele fala um pouco das dificuldades que ele teve logo ali no começo da vida, como por exemplo o divórcio dos pais que aconteceu quando ele tinha apenas 3 anos, os problemas de relacionamento que ele tinha com a madrasta e também o fato dele ter ido morar com a avó, que era uma senhora de idade já avançada e que por conta disso, por ter um pensamento diferente, por ter vindo de uma época diferente, negligenciou alguns aspectos importantes na vida ali do rapaz, como por exemplo a questão da educação, comemoração de algumas datas festivas, como aniversário, Natal, etc. Mas enfim, o que realmente importa, o real motivo dele ter feito esse vídeo, ele fala lá pros 30 minutos mais ou menos, que é basicamente como ele decidiu há cerca de 4 anos atrás mais ou menos, correr atrás do sonho dele, que é se tornar um jogador competitivo de Fortnite. E começou a dar certo, cara. Começou a ser uma experiência muito legal. Nossa, eu lembro que rapidamente começou a subir os seguidores na época também, era 2000 e... já tava já um pouco, já era 2018, e aí pela primeira vez na vida eu fiz algo que eu gostei de verdade. Alguma coisa que realmente tivessem consonância comigo, fazer vídeo, criar conteúdo, em geral. Com essa alegria de eu fazer as coisas que eu gostava e pela primeira vez, eu me senti vivo de verdade. Eu conheci na época o Fortnite e com o tempo eu conheci o competitivo do Fortnite. E como tem pessoas que querem ser jogadores de futebol, querem ser pintores, querem ser artistas e se dedicam aquilo ali um dia, conseguem. Eu falei, cara, e aí, eu tinha conhecido o mundo dos esportes, por causa do competitivo. Eu falei, caraca, mano, eu vou me dedicar, cara. Eu gostei tanto, sabe, dessa experiência de poder estar criando conteúdo e da experiência de conhecer algo de competição, algo que eu gostava, algo que eu gostei de verdade de fazer, cara. Eu falei, cara, eu vou me dedicar muito a isso, cara. Eu vou me dedicar ao que eu quero fazer. Achei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser um esportista. No entanto, alguns infortúnios aconteceram, como por exemplo o fato dele ter perdido o emprego e também dele ter tido algumas das suas contas hackeadas, e por conta disso ele chegou em uma situação tão crítica que ele estava quase que passando fome. E logo de cara eu já vou deixar claro aqui que eu não vou fazer juízo de valor sobre o sonho do cara. Digo isso porque eu vi muitos vídeos de outras pessoas comentando sobre esse caso, falando de forma pejorativa sobre o sonho dele de ser um jogador competitivo de Fortnite aos 32 anos de idade. Sonho, rapaziada, é um negócio muito subjetivo. Às vezes o que é muito importante pra mim não necessariamente vai ser muito importante pra você. No entanto, na minha humilde opinião, o real ponto aqui desse caso que realmente merece ser discutido é como esse cara foi muito além da onde ele deveria ter ido em busca do seu sonho. Como ele ficou cego a ponto de negligenciar outras coisas que realmente eram importantes pra vida dele, pra segurança do futuro dele. Acabou que por fim, eu consegui um emprego e me dava as condições ali de eu ter bastante tempo pra treinar, trabalhava 2 vezes na semana e fazer um trocadinho criando conteúdo também e poder seguir o meu sonho de ser um atleta. Acabou com o tempo, nem tudo são flores, acabei ficando sem esse trabalho, Foi em 2022, mais ou menos, antes de 2022. Desde lá, eu falei, eu não vou desistir, mesmo assim, continuarei. Falei com o pessoal do canal, o público que foi me acompanhando e conversei, falei, pessoal, eu não vou desistir, aconteceu isso, estou sem meu trabalho e não vou desistir. Vou continuar a meta, eu não vou desistir. Ou eu consigo, ou eu morro tentando, porque pra mim não conseguir isso é a própria morte. Eu cheguei a fazer uma meta de tornar pro em 365 dias. E eu lembro que eu cheguei a 251 dias ali, treinando muito todos os dias, e passei por uma situação complicadíssima. Foi a primeira vez que aconteceu isso, que eu venho descrever que aconteceu comigo. Mais ou menos 4 dias ali, sem comer nada, comi um pão ali no primeiro desses 4 dias, E depois foi tomando água, um restinho de café ali. Então vamos lá, eu não posso falar das gerações atuais, mas a minha geração, eu sou de 98, ela teve uma criação muito baseada na ideia do basta você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que as coisas no final vão dar certo. E qual que foi o resultado disso? Várias pessoas começaram realmente a correr atrás daquilo que elas almejavam, para sua vida, ou pelo menos aquilo que elas achavam que seria a sua paixão, aquela coisa que elas iam amar fazer pelo resto da vida. E como resultado disso, várias pessoas começaram a se frustrar na medida em que começaram a se deparar com a realidade daquele mercado que elas escolheram para atuar. Principalmente aquelas pessoas que, quando atingiram a maioria
maturidade já foram de cara ali fazer uma faculdade, sem ter muita experiência de vida, sem ter muita noção de como que as coisas realmente funcionam no mundo real. Então o cara muitas vezes ali gastou anos se especializando e quando ele foi entrar no mercado de trabalho, ele viu que aquela profissão dos sonhos, aquilo que ele tanto amava, simplesmente não dava aquele retorno que ele almejava. Retorno financeiro, de reconhecimento profissional, ou então o cara viu que a realidade da profissão era totalmente diferente da expectativa que ele havia criado. Às vezes o cara percebe que não tem o perfil necessário para exercer aquela função de forma plena, ou às vezes ele até tem, mas conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, a vontade que ele tem de continuar naquela profissão vai diminuindo, e tudo isso fez com que cada vez mais profissionais insatisfeitos com suas atividades surgissem ao longo dos anos. Mas o mais engraçado é que se você parar as pessoas para perguntar se elas gostam daquilo que elas fazem, a grande maioria vai dizer que sim, o que é um tanto quanto controverso para dizer o mínimo. Mas enfim, eu também fui uma dessas pessoas que resolveu correr atrás daquilo que pensava ser o seu sonho, né? Pensava que era a minha paixão. Na minha cabeça de jovem, pouco importava se eu ia estar ganhando pouco, afinal de contas eu ia estar fazendo algo que eu realmente gostava. E era isso que importava. Cara, quando a gente é jovem, a gente é muito burro. Puta merda. E aí foi depois de alguns anos que eu percebi algo que hoje em dia eu meio que considero óbvio, mas talvez para algumas pessoas não seja, que é o seguinte: trabalho tem que colocar dinheiro no seu bolso, independentemente de ser o seu sonho ou não. Trabalho, acima de tudo, é para fazer você pagar as suas contas. Muitas pessoas aí ferraram com a própria vida justamente porque primeiro elas foram atrás daquilo que era a sua paixão ou daquilo que elas achavam que era a sua paixão. Só que em muitos casos essa paixão não acabou correspondendo à expectativa da pessoa, principalmente no que diz respeito à questão econômica, financeira. E aí, em muitos casos, a pessoa, quando ela se dá conta disso, ela já chegou em um ponto que não tem mais como voltar. E se tem um conselho em relação à vida profissional que eu posso dar pra vocês que são jovens, vocês aí que estão na faixa dos 20 e poucos anos ainda, é o seguinte: primeiro, você tem que procurar algo que seja tolerável, mas que vai te trazer um bom retorno financeiro, que vai te trazer uma certa segurança no futuro, porque também não adianta você fazer algo que você odeia, que você detesta, só porque tem uma boa remuneração. Com o tempo você vai adoecer mentalmente e também fisicamente. E assim que você achar essa atividade, você vai utilizar o seu tempo livre e os seus recursos para poder investir realmente naquilo que você gosta, porque aí você já vai ter uma segurança, entendeu? Se aquilo que você gosta não te trazer o retorno que você esperava para você poder viver daquilo, pelo menos você já vai ter o seu emprego anterior. E o erro desse cara foi justamente esse. Ele focou primeiro em correr atrás daquilo que seria o sonho dele, ao invés de primeiro correr atrás de uma boa segurança financeira. Há 4 anos atrás ele resolveu iniciar esse sonho porque ele teve um problema de saúde, aí precisou se afastar do trabalho dele, ficou ali alguns meses afastado, e por conta disso ele se aproximou ainda mais do mundo dos jogos. Daí ele começou a gravar algumas lives, um conteúdo para internet, ele conheceu o universo competitivo do Fortnite, e aí, segundo ele, foi nesse momento que ele realmente encontrou algo que ele gostava de fazer, algo que, vamos dizer assim, trazia alegria, felicidade genuína para a vida dele. E aí ele resolveu investir fortemente nisso, a ponto de criar cronogramas de treinamento, mas aí as coisas não deram tão certo quanto ele imaginava que iriam dar. Ele também teve as contas de alguma das suas plataformas hackeadas e também acabou perdendo ali o emprego que ele tinha, que ajudava a manter as contas de casa. Ou seja, foi criando-se uma bola de neve atrás da outra. E aqui a gente tá falando de um cara que já passou dos 30, que não tem uma faculdade, não tem um curso profissionalizante, não passou em um concurso. Alguém que, segundo o que ele mesmo diz, não conquistou nada até hoje na vida. Poxa, hoje eu tenho 32 anos e não tenho uma faculdade, não tenho nada, não tenho nada. E a situação chegou a um ponto tão crítico que ele estava quase passando fome, e foi quando ele resolveu gravar esse vídeo aí. E aí vocês sabem como que é a internet, muita gente se sensibilizou com a situação do cara, se identificou com a história dele, o vídeo começou a pegar várias visualizações, mas o que realmente chama a atenção são os comentários do vídeo, que em sua grande maioria são de doações e mensagens de apoio. Eu arrisco dizer que ele já deve ter juntado aí pelo menos uns 20, 30 mil reais
reais. Mas é óbvio que isso daí é um paliativo, porque em um determinado momento as doações vão diminuir, justamente porque esse furor da internet, né, de sensibilização, ele tem um pico e depois ele para. Várias vezes isso daí já aconteceu. E se esse cara, ele não acordar para a realidade, ele não tiver alguém próximo a ele ali para dar um toque, tem grande chance da situação dele continuar na mesma. Então, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, ele ia ser bem honesto e ia falar o seguinte: eu não tô dizendo aqui que é para você desistir do seu sonho, mas será que não seria mais interessante dar um passo, ou de repente 2 passos para trás, tentar arranjar um emprego que vai te trazer um mínimo de estabilidade e depois disso focar ali no canal do YouTube, aproveitar essa visibilidade que o vídeo tá trazendo para construir uma audiência, para construir algo sólido que vai trazer prosperidade e segurança no futuro. A vida, rapaziada, não é igual um anime, não é igual um filme. Não basta você ser esforçado, você ser dedicado. Você tem que colocar empenho em coisas que funcionam. Eu já falei isso várias vezes aqui em vídeos anteriores. Não é porque você está se esforçando, se dedicando, que em algum momento magicamente as peças vão se encaixar. Que Deus vai olhar para você e vai falar: caramba, esse cara realmente está se dedicando, está se esforçando, vou fazer as coisas darem certo para ele. Não é assim que funciona. Mas enfim, eu realmente espero que esse cara utilize essas doações, essa visibilidade para realmente mudar de vida, até porque existem várias outras pessoas no mundo que fariam qualquer coisa para ter essa oportunidade, de ter essa visibilidade que ele tá tendo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, comentar e também se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Isso é claro, se você realmente gostou do conteúdo. Nos vemos na próxima, valeu, falou, até mais, fiquem na paz.